Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Enquanto em outro ambiente, Gumercindo manifesta sua decisão de voltar a São Paulo para ver como Angélica está vivendo com Augusto. Rosana garante que deve estar vivendo bem, mas Mateu, interessado, afirma que irá com Gumercindo porque deseja voltar também na Santa Casa. Porém, Gumercindo desanima, dizendo que não vai adiantar nada. Ainda assim, assegura sua palavra, revelando que irá sozinho. Maria intervém e pede que, se Angélica não estiver bem, ele traga a filha junto com ele de volta. Rosana questiona se Gumercindo realmente pretende acabar com o casamento de Angélica, e ele responde que não quer uma filha largada do marido dentro da casa, mas dá a entender que, se não houver outro jeito, irá buscá-la. Maria apoia, dizendo que é melhor do que passar a vida inteira sendo enganada pelo marido de cabeça baixa. Logo em seguida se retira, afirmando que vai para o quarto, deixando o clima pesado e silencioso se instalar. Gumercindo ressalta que talvez Angélica ainda queira ser freira, mas Rosana logo questiona se o pai realmente pretende trancar a filha em um convento apenas para não ter que conviver com uma filha separada do marido dentro de casa. Gumercindo se defende dizendo que não foi isso que quis dizer, mas Rosana insiste afirmando que foi exatamente o que lhe pareceu. Em seguida pede a bênção ao pai e se retira, deixando-o pensativo. Gumercindo então comenta com Mateu que deseja que ele comece a se inteirar de tudo sobre os negócios e a fazenda, para que algum dia, caso aconteça algo a ele, Mateu esteja preparado, ressaltando que um homem tem que ser precavido e lembrando que seu pai era forte como um touro. Mateu pede então que Gumercindo fale mais claramente, e ele revela não possuir apenas aqueles cafezais que Mateu já conhece. Enquanto em outro ambiente, Leonora pede para Bartolo não tocar mais no assunto, mas Bartolo insiste, revelando que é verdade, pois Mateu anda pensando em um jeito de trazer Juliana para viver perto dele. Leonora fica surpresa e questiona. Bartolo explica que desde que Mateu encontrou Juliana, ele não deseja mais ficar longe dela. Leonora diz que Mateu está ficando maluco, mas Bartolo insiste, dizendo que Mateu a encontrou em São Paulo lavando roupas na beira de um rio, junto das lavadeiras, lembrando que Juliana largou do marido que é milionário, e confessa ter medo de Mateu arriscar tudo que conquistou na fazenda por causa desse amor. Leonora pergunta sobre Rosana, mas Bartolo rebate, lembrando que se não fosse o filho que Rosana está esperando de Mateu, ele jamais teria voltado depois de reencontrar Juliana. Leonora pergunta que amor é esse e Bartolo diz não saber, mas parecer ser tão grande quanto o mar que eles atravessaram juntos. Enquanto isso, Angélica questiona Augusto sobre o que está acontecendo com ele, mas ele responde que nada, ainda que se mostre distante. Angélica insiste perguntando se ele foi atrás da italiana. Augusto responde que essa história já acabou. Angélica insiste novamente, mas ele reafirma que está falando sério. Angélica diz que antes era ela quem não queria, mas agora é ele que parece recusar, lembrando-lhe que nunca teve outro homem. E Augusto ressalta que também não teve outra mulher. Em seguida, ele dorme de costas para Angélica, que fica pensativa e angustiada. Marco Antônio, por sua vez, caminha bêbado pelas ruas. Chega em casa, abre a porta cambaleando e sozinho reclama da vida. Serve-se de mais bebida e continua a se embriagar, até ser surpreendido por Janete, que o observa. Marco Antônio então a enfrenta e pergunta por que ela o olha daquela maneira. Janete questiona se ele está voltando para a velha vida, e Marco Antônio confessa que bebeu a noite inteira, desejando que Janete viva muito, apenas para presenciar o que fez com o próprio filho, chamando-a de megera, deixando Janete em choque. Enquanto isso, todos caminham para mais um dia de trabalho. Juliana lava roupas ao lado de Naná, Tizio engraxava sapatos nas ruas junto de José, e Angélica afirma que não pretende voltar com Gumercindo para a fazenda, dizendo estar muito bem em sua casa e pedindo ao pai que diga à sua mãe para não se preocupar, mas logo em seguida ela revela que está grávida, deixando Gumercindo em choque. Em outro momento, Mateu desabafa, dizendo que não aguenta mais viver longe de Juliana. Bartolo questiona sobre qual desculpa irá dar e lembra que ele havia falado que iria atrás dela. Mateu responde que encontrará um jeito, determinado, enquanto Naná e Juliana caminham juntas. Paola aparece conversando com Francesco, perguntando sobre o filho dela. Francesco responde que o rapaz não tem vindo trabalhar e Paola lamenta, achando uma pena. Em seguida, Francesco pergunta se ela é casada. Paola responde que é uma mulher livre, mas provoca dizendo que Francesco é casado, ainda que não falecido, ao que Francesco ri e responde dizendo ser muito vivo. Mariana, por sua vez, anda em silêncio pela casa, recolhe as roupas de Marco Antônio espalhadas no chão e tenta acordá-lo. Ele desperta tarde e pede para deixá-lo dormir.
Luísa comenta que ele não está se alimentando direito, e Mariana revela a Janete que ele a expulsou do quarto. Janete teme que Marco Antônio acabe adoecendo e afirma que ele nunca bebeu tanto quanto agora. Mariana complementa dizendo que ele sempre volta de madrugada mal conseguindo se sustentar, e Janete, aflita, diz que tudo isso é por causa de Juliana e questiona o que fazer. Enquanto isso, Gumercindo retorna de viagem e explica que demorou alguns dias porque precisou resolver problemas nos bancos. Maria concorda e pergunta sobre a filha. Gumercindo responde que Angélica está ótima, não pensa em separar-se do marido, não se queixou de nada e parecia feliz. Rosana tenta interromper, mas Gumercindo revela que Angélica também está grávida, deixando Maria extremamente feliz. Rosana comenta que é uma boa notícia e Gumercindo acrescenta que agora as duas filhas estão esperando um filho e certamente uma delas lhe dará um neto homem, e este será abençoado. Rosana, em silêncio, reflete consigo mesma que o pai apenas irá abençoar quem lhe proporcionar um neto varão, ficando pensativa e incomodada. Paola questiona se é verdade que Angélica está grávida. Angélica confirma e Paola fica em choque diante da revelação. Em seguida, Angélica pergunta se Augusto tem ido até a casa dela. Paola responde que sim, mas explica que não pode fazer nada, já que é Augusto quem a sustenta. Porém, confessa que se pudesse o mandaria embora de vez, ressaltando que já não sente nada por ele, pois perdeu o encanto, e afirma que ele não é um homem que imaginava. Angélica então revela que Augusto ainda não sabe que ela está esperando um filho dele, ao que Paola sugere que faça uma festa para que Augusto descubra a novidade, deixando Angélica sorridente. Logo depois, Marco Antônio desce as escadas de sua casa e Francisco pergunta se ele irá beber naquele dia. Marco Antônio confirma que sim, até cair. Francisco questiona se isso adianta alguma coisa, mas Marco Antônio diz que está resolvendo as coisas à sua maneira. Francisco alerta que ele pode acabar tuberculoso. Marco Antônio tenta sair, mas Francisco diz que também vai junto. Marco Antônio alega que será uma péssima companhia. Francisco insiste, dizendo que não adianta viver daquela forma. Marco Antônio se abre e confessa estar se sentindo perdido, pois não consegue esquecer Juliana. Francisco diz que a vida continua, mas Marco Antônio garante que Juliana o odiará enquanto ele estiver vivo, culpando a própria mãe por ter destruído sua vida quando fez Mariana levar embora a criança de Juliana de sua casa, e em seguida pergunta o que deve fazer agora. Francisco responde que qualquer coisa serve, menos beber. Marco Antônio pergunta se Francisco viu o italiano de Juliana. Francisco confirma que sim, mas garante que ele não está em seu caminho. Marco Antônio reflete em silêncio. Enquanto isso, os italianos se reúnem assando milho e se divertindo. Mateu ressalta que esteve no local e conheceu a casa onde Juliana vivia. Bartolo pergunta se era o palácio e Mateu confirma, contando que parou em frente à casa e não podia imaginar que Juliana morava lá dentro. Leonora questiona sobre o marido de Juliana, mas Mateu explica que ele mal abriu a boca quando o viu. Em seguida, Mateu revela que Juliana deixou toda a riqueza porque lhe roubaram o filho. Leonora acredita que também tenha sido porque não gostava do marido. Mateu confirma dizendo que nunca gostou dele, mas admite não saber o que fazer da própria vida. Bartolo pede que Mateu não jogue fora tudo que conseguiu na fazenda e que pense duas vezes antes de cometer uma loucura. Mas Mateu insiste que não pode viver longe de sua amada Juliana, gerando um clima de tensão entre Bartolo e Leonora. Ao mesmo tempo, Gumercindo ressalta que suas duas filhas estão grávidas e, portanto, uma delas há de lhe proporcionar o neto varão. Maria responde que pode ser que ambas deem filhos homens, mas Gumercindo diz que isso seria uma benção grande demais. E quando Maria levanta a possibilidade de nascerem duas meninas, Gumercindo pede para ela não dizer isso e comenta que, se vier um homem, espera que seja filho do italiano Mateu, reforçando que não gosta de Augusto. Maria observa que doeu nele descobrir que Augusto estava enganando a própria filha. Gumercindo admite que também se sentiu enganado, mas pede para mudarem de assunto e se vira na cama. Enquanto isso, José pede para Tizil caprichar na letra, e Tizil garante que irá se esforçar. Juliana comenta que se não tivesse se perdido, estaria na fazenda com Mateu, mas Naná retruca que lá ela estaria trabalhando duro nos cafezais. Juliana explica que na Itália ajudava o pai e a mãe, e que também não era fácil. Naná então diz que resta esperar Mateu buscá-la, e Juliana afirma com convicção que seu Mateu irá voltar. Por fim, Mateu se deita ao lado de Rosana, contando que esteve na colônia conversando com Bartolo e Leonora. Rosana pergunta o motivo da conversa, mas Mateu responde que não foi nada demais e pede para que ela o deixe dormir.
Rosana cita que Mateu parece cada vez mais distante dela, mas Mateu assegura que está ao lado de Rosana, que então se deita em seu ombro. E enquanto permanecem assim, Rosana questiona se o filho que terão será homem, ao que Mateu responde que não há como saber, lembrando que o filho que ele teve com Juliana era homem, e Rosana pede desculpas, mas não consegue conter as lágrimas ao perceber que suas suspeitas estavam certas, perguntando em seguida o que farão agora. Mateu admite não saber, mas garante que não quer abandonar Rosana, que lembra que ela não é a irmã que aceitou o marido viver com ela e seu amante, e Mateu pede que ela fale mais baixo. Rosana insiste em saber o que ele pretende fazer, e Mateu explica que não teria se casado com ela se ela não tivesse inventado a mentira, mas ressalta que, se não fosse pelo filho que ela espera, ele não teria retornado. E Rosana implora para que Mateu não a deixe, enquanto ele a observa silencioso. E nesse momento, Maria pergunta o que houve entre eles ontem à noite. Rosana responde que não foi nada, mas Maria insiste, e Rosana revela que Leonora já deve estar sabendo, porém Leonora afirma não saber do que Rosana fala. Então Rosana finalmente conta que Mateu encontrou Juliana, e Leonora questiona se ele contou. Rosana confirma, e Leonora comenta que Mateu não sabe mentir. Rosana diz que Mateu contou o que falou com Gomercindo. Maria observa que parece um castigo, e Mateu confirma, dizendo a Gomercindo que encontrou sua Juliana, deixando Gomercindo em choque, que pergunta por que Mateu só agora conta isso. E Mateu justifica que era justo que ele soubesse, e Gomercindo agradece a lealdade, enquanto Mateu acrescenta que já deserdou Augusto, e que não se casou com Rosana por causa dos pés de café, mas sim por causa da mentira inventada, declarando que quer trazer Juliana para perto de si, ou caso contrário irá embora, pois não tem mais contrato a cumprir. E Leonora comenta que Mateu não conseguiria esconder isso por toda a vida, enquanto Mariana pergunta o que acontecerá agora, e Leonora admite não saber. Rosana ressalta que Mateu nunca esqueceu Juliana, e Leonora observa que Rosana sabia disso tudo quando provocou Mateu, que não escondeu nada de ninguém na fazenda. E Maria acrescenta que agora Mateu tem uma mulher esperando um filho dele. Rosana garante que não permitirá que tirem o filho dela de seus braços como fizeram com Juliana, lembrando que roubaram. E Maria pergunta como terminará a conversa entre Mateu e Gomercindo. Rosana afirma que se Mateu a abandonar, ela irá falecer, derramando lágrimas. E Gomercindo admite que não pode deixar de reconhecer que o casamento de Mateu com Rosana foi um erro, revelando que se Antenor não tivesse trazido notícias do filho de Mateu, nada disso teria acontecido. E Mateu conclui que não pode mais continuar vivendo na fazenda, deixando todos em silêncio diante da tensão e do futuro incerto que se desenha para todos. Tizil e José engraxam os sapatos nas ruas movimentadas, enquanto Antenor conversa com Naná, lembrando que fazia muito tempo que procurava por ela em São Paulo, e Naná questiona se era pelo filho dela ou por ela mesma, ao que Antenor responde que não veio atrás do filho, mas sim da própria Naná, confessando que sempre quis muito bem a moça, lembrando que quando soube dela deitada com o patrão na fazenda, sentiu ciúmes profundo, e Naná duvida, alegando que é tarde demais para tais declarações, mas Antenor insiste que guarda mágoas há muito tempo, e Naná concorda que realmente há muita mágoa entre eles, embora Antenor afirme que nem ela nem o pai dela podem ter queixas sobre ele, e Naná reconhece, ao que Antenor relembra que apenas cumpriu ordens do patrão, e reforça que Naná se deitou com o patrão, que a mesma revela ser Gomercindo, destacando que era sua escrava, e Antenor ressalta que Naná foi a única que proporcionou o filho homem que Gomercindo tanto desejava, pedindo para que escute o que tem a dizer, revelando que Gomercindo nunca quis saber do filho que tiveram, e Naná confessa que queria acreditar em tais coisas, e Antenor declara querer viver ao lado de Naná, momento em que Damião pede para Antenor ir embora, porque precisa levar o patrão à casa bancária, e Naná também pede que ele se retire, ao que Antenor concorda, prometendo voltar, enquanto Juliana se senta para conversar com Naná, que revela achar que terá que deixar a casa porque Antenor descobriu seu rastro, e ao mesmo tempo Gomercindo afirma que se Mateu deixar a fazenda, ele destruirá a vida de sua filha, e não permitirá que isso aconteça. E Mateu, sentindo o peso das palavras, garante estar arrependido, mas Gomercindo assegura que não permitirá que Mateu saia da fazenda, enquanto Rosana, pensativa em seu quarto, garante a Maria que Mateu não quer continuar vivendo com ela e que pretende deixá-la e ir embora, mas Maria pede que esperem o pai falar com Mateu antes, e Rosana demonstra descrença, enquanto Maria ressalta que Mateu tem muito a perder se for embora, e Rosana questiona se acha que ele se importa. Maria aconselha apenas a esperar.
Mateu relembra que mentiram para Juliana, dizendo que ele estava casado, ainda quando não estava. E Gummercindo comenta que a fortuna depositada na vida de Mateu será impossível de alcançar em 100 anos, e afirma que jamais Mateu poderia usufruir do que Rosana espera ter. Mas Mateu responde que Gummercindo não pode impedir, e Gummercindo insiste que o filho de Rosana saberá que teve um pai italiano, dando a entender que Mateu foi ingrato. E Mateu garante não estar sendo ingrato, afirmando que Mateu escolherá seu próprio destino sem retorno. Juliana observa que Mateu se casou enganado, e assim não se esqueceram, enquanto Naná comenta que a mulher de Mateu está esperando um filho, questionando Juliana sobre o que ela fará, que responde não saber. E Naná ainda ressalta que Antenor contou que Mateu caiu nas graças do sogro, perguntando se Juliana tem a ideia do valor dos cafezais da fazenda. E a mesma responde não. Então Naná enfatiza que é uma fortuna, lembrando que Gummercindo tem apenas 2 filhas mulheres, e questiona se Mateu vai jogar tudo fora para buscar Juliana, ao que Juliana questiona por que Naná fala tais coisas, e Naná responde que não é por nada. Enquanto isso, Francisco comenta sobre mais um que vai à falência, relacionando a política do governo e questionando onde irão parar, e alerta Marco Antônio de que, para quebrar outros, ele primeiro terá que quebrar a si mesmo. Mas Marco Antônio revela que não sairá esta noite, concordando com Francisco, e admite ter esperança de encontrar Juliana e viver com ela longe de casa, lembrando que sua mãe faleceu, e Francisco promete nunca perdoar Janete. Mariana entrega algumas roupas para Juliana, para que ela possa levar amanhã, mas Damião se nega, alegando não saber onde Juliana está, e Mariana responde que ele não precisa mentir, enquanto Damião sozinho se questiona como Mariana soube, e Marco Antônio decide que vai se ajoelhar aos pés de Juliana, para que ela entenda que não tem culpa de nada além da loucura de Janete. E Francisco explica que Janete agiu movida pelo dinheiro da herança e pelo desejo de deixar o patrimônio aos netos legítimos, e Marco Antônio lamenta que ela acabou com sua vida. Mariana conversa com Janete, dizendo que deixou as roupas de Juliana com Damião, assim tendo certeza que ele irá entregar tudo para Juliana. E Janete, determinada a saber, questiona se Damião realmente sabe onde Juliana está, ao que Mariana responde que está certa disso, embora Damião desapareça de vez em quando. Janete suspira, dizendo tomara a Deus que Mariana esteja certa, alegando que Mateu fará o bem para seu filho ao achar Juliana, pois jamais perdoaria se algo desse errado. Angélica questiona se Augusto esteve na casa de Paola à tarde, e Paola confessa, explicando que mandou Augusto embora assim que pôde, e depois pergunta se é verdade que Angélica não quis saber de Augusto na lua de mel. E Angélica confirma, dizendo que tinha medo, pois não sabia de nada, revelando que sentia verdadeiro pavor de deitar-se com Augusto, e que se não fosse por Dona Leonora, ainda seria moça até hoje, explicando que Leonora era uma senhora italiana que trabalhava na casa dos pais dela. Paola pergunta sobre a mão de Angélica, mas a jovem prefere mudar de assunto, e Paola questiona se agora Rosana faz amor com o marido, o que deixa Angélica sem graça. Ambas então vão arrumar a mesa para Augusto, enquanto Paola, para si mesma, decide que hoje irá separar-se de Augusto. Maria comenta que suas filhas não tiveram sorte, e Leonora pede que esperem, pois Mateu conversou com elas, garantindo que ele não deseja abandonar Rosana devido à criança. E Maria questiona quem poderia aceitar algo assim. Leonora reforça que Mateu não é homem de 2 caras, e Maria reconhece que não precisa dizer mais nada. Leonora ressalta que tudo isso foi causado por Rosana, e Maria observa que agora Rosana está no quarto, chorando desesperada. Mateu afirma a Gummercindo que não há acordo, e o patriarca, preocupado, diz que não quer que Mateu acabe com o casamento de Rosana, fazendo então uma proposta que parece uma loucura, questionando se Mateu ainda se preocupa com Juliana e se ainda gosta dela. E Mateu confirma. Gummercindo aceita que Mateu ampare sua italiana, mas ressalta que não deseja que ele abandone sua filha. E Mateu questiona como poderá fazer isso sem trazer Juliana para a fazenda, ao que Gummercindo garante que dirá como. Mateu e Gummercindo chegam para jantar. Rosana encara Mateu, enquanto Gummercindo permanece em silêncio absoluto, e Leonora serve, pedindo que jantem em paz. Francisco comenta que às vezes sente pena de não deixar Janete jantar com eles, e Marco Antônio acrescenta que o que Janete fez foi um crime, lembrando-se que Juliana fizesse queixa, Janete teria que responder diante da justiça, e Francisco pondera que envolver toda a família não seria bom para os negócios, destacando que precisam achar Juliana. Damião revela que não pode lavar a roupa para a dona Juliana porque não sabe como encontrá-la.
E Mariana explica que Madame Janete deseja trazer Juliana de volta para esta casa, mas Damião confessa não ter a mínima ideia de como fazer isso. Mariana ressalta que Juliana pode estar passando necessidades, e Damião duvida muito que a mesma queira voltar, alegando que isso só seria possível se Janete trouxesse de volta o filho de Juliana. E Mariana comenta que isso é impossível, questionando a si mesma por que deixou o filho de Juliana na Santa Casa. Enquanto isso, Tizil e José escrevem, e Naná observa que se Mateu vier buscar Juliana, eles poderão agir para reaver o menino, e Juliana confessa sonhar com isso. Naná ressalta que ninguém tem o direito de tomar uma criança dos braços da mãe como fizeram, lembrando que nem na senzala isso era permitido, apenas a lei do ventre livre. E Juliana pergunta como era essa lei. Naná explica que os negros nasciam livres, e Juliana comenta que Marco Antônio havia lhe falado isso. Naná acrescenta que Marco Antônio colocou Damião à procura de Juliana na cidade, e Juliana confirma que sabia disso, por isso queria ir embora logo com seu Mateu. Nesse momento, Gomecindo comenta que Mateu irá atrás de Juliana, e Rosana fica em choque. Maria questiona, e Gomecindo afirma que Rosana precisa de amparo. Mateu lembra que Gomecindo conversou com ele e que ele deve entrar na justiça para obrigar a Santa Casa a devolver o filho de Juliana. E Gomecindo garante que ajudará com um bom advogado. Rosana afirma que Mateu não vai embora da fazenda, e Gomecindo ressalta que ele honrará o compromisso que tem com Rosana. Maria recorda que Mateu não pode esquecer que terá um filho naquela casa também. Mateu garante que não se esquecerá. Gomecindo cita que amanhã irá junto com Mateu para São Paulo e, se necessário, trará Juliana para casa. Rosana se revolta e Maria pede para que ela tenha calma. Rosana questiona se Juliana também vai dormir na casa deles, e Maria pede para Rosana parar de falar bobagens. Rosana afirma que não pode aceitar isso, e Maria pergunta se ela deseja que Mateu a largue de uma vez, ao que Rosana responde que faleceria se Mateu a abandonasse. Rosana ressalta que aceitaria tudo, menos que Juliana venha morar ali, e Maria garante que Juliana não morará dentro da casa. Rosana questiona onde, então. Mateu conversa com Bartolo, buscando deixar Juliana na casa dele e de Leonora. Bartolo pergunta se Gomecindo permitiria algo assim, e Mateu garante que já permitiu, deixando Leonora e Bartolo em choque. Mateu questiona se Bartolo poderia arranjar algum lugar para Juliana viver na casa, e Bartolo permanece em silêncio com Leonora. Maria comenta que Rosana caiu em desespero, mas acabará aceitando a ideia.